Bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai fazer um mergulho fascinante. Nós vamos dissecar a forma como Talcott Parsons analisou a metodologia fundamental de Émile Durkheim. O nosso objetivo aqui é entender com bastante clareza como a sociologia conseguiu se estabelecer de vez como uma ciência rigorosa. E olha, não estamos falando apenas de história acadêmica distante, não. A ideia é entender as bases de como o comportamento em sociedade é analisado até os dias de hoje, desvendando o positivismo sociológico pelas lentes de um dos maiores teóricos da ação social. Então, vamos lá. Ok, vamos direto ao ponto. Para organizar a nossa linha de raciocínio hoje, a gente vai seguir 5 passos bem estruturados. Primeiro, o dilema utilitarista. Depois, factos sociais como coisas. O terceiro é a busca pelo facto social. O quarto, a sociedade como síntese. E para fechar com chave de ouro, representações coletivas. Ponto número 1, o dilema utilitarista. A nossa história começa exatamente com um impasse criado pelas antigas explicações individualistas da conduta humana. Para começar a entender isso, a gente precisa contrastar duas visões que batiam de frente naquela época. De um lado, a visão utilitarista, eles achavam que o comportamento humano era movido inteiramente por vontades aleatórias e privadas. Sabe aquela ideia de que cada um inventa os seus próprios desejos do nada, totalmente fora do determinismo natural? Pois é, só que, do outro lado, a gente tinha a visão positivista. Os positivistas exigiam que o comportamento fosse estudado de forma científica, o que significa que ele precisava ter uniformidades observáveis, leis determinísticas. Afinal, pensa bem, se as nossas ações fossem baseadas apenas em desejos puramente aleatórios, a ciência simplesmente não teria absolutamente nenhuma lei para observar, concorda? E isso nos leva à grande pergunta que baseia a crítica fortíssima do Durkheim a pensadores como Herbert Spencer. Como desejos aleatórios criam ordem social? Se a sociedade fosse baseada só no fato de que cada pessoa tenta satisfazer seus desejos privados através de contratos ali meio arbitrários, como é que existiria alguma estabilidade? A resposta do Durkheim é super direta. Simplesmente não existiria. Um monte de relações puramente contratuais, baseadas no interesse próprio do momento, não geraria ordem. Geraria caos. Seria um estado de anomia total. Então a conclusão é que a ordem social e normativa exige algo muito além da simples vontade individual. E é aqui que chegamos ao ponto 2, fatos sociais como coisas. É justamente para resolver esse grande dilema utilitarista que o Durkheim tira da cartola a sua grande solução metodológica. Essa solução ficou eternizada por uma regra muito simples, mas absolutamente genial. A sociologia precisa tratar os fatos da vida social como the shows, ou seja, como coisas. Para que o estudo da sociedade fosse levado a sério como uma ciência de verdade, a academia precisava parar de tentar adivinhar motivos puramente subjetivos internos das pessoas. Os fatos sociais tinham que ser encarados como objetos observáveis no mundo externo, sabe? Eles têm uma realidade meio teimosa que oferece resistência. Resumindo, você não pode alterar ou apagar um fato social num passe de mágica só porque você quer. Então, o ponto crucial aqui é entender os dois critérios super rigorosos que o Durkheim definiu para algo ser considerado uma coisa: a exterioridade e a coerção. O fato precisa ser exterior ao indivíduo e precisa exercer uma força que limite as ações espontâneas. Mas calma, é muito importante não confundir as coisas. Essa exterioridade não é uma fronteira espacial, física, como se a sociedade fosse um objeto gigante flutuando no ar. É uma fronteira epistemológica. Para quem age no mundo, a regra social faz parte do ambiente externo. É uma realidade imutável com a qual a gente é obrigado a lidar, do mesmíssimo jeito que a gente lida com a lei da gravidade. Avançando para a terceira parte, a busca pelo fato social. Só que, na hora de estruturar essa teoria, a coisa não foi tão simples assim e apareceu um obstáculo fascinante. Olha que detalhe interessante o Parsons percebeu. O problema é o seguinte: se a regra metodológica diz apenas que algo precisa ser exterior ao indivíduo e oferecer coerção, a gente acaba incluindo fatores que não têm nada de sociológicos na jogada. Quer um exemplo? A nossa hereditariedade biológica e um ambiente físico não humano, como o clima ou a geografia de um lugar, tudo isso se encaixa perfeitamente nos critérios de serem realidades externos que nos limitam.
Por causa disso, nesse estágio inicial, o fator social acabou sendo definido de uma forma meio negativa, como uma categoria residual. Imagina todo o conjunto de fatos externos que limitam a ação humana. Se a gente pegar tudo isso e subtrair a biologia e as condições físicas do ambiente não humano, o resíduo, o que sobra na conta, é o elemento social. Ou seja, o social era basicamente delineado como aquilo que resta. E convenhamos, não é a definição mais científica do mundo. O que nos leva perfeitamente à seção 4, a sociedade como síntese. Afinal, uma ciência sólida não pode se apoiar em definições residuais. É aqui que acontece o grande salto argumentativo, o argumento da síntese. A sociedade passa a ser conceituada pelo Durkheim como uma realidade sui generis. O que isso significa? Significa que ela possui uma essência e propriedades que são inteiramente próprias, tornando-se uma entidade orgânica. Você simplesmente não consegue encontrar as características de um fato social se ficar olhando apenas para indivíduos teóricos e totalmente isolados. É igual olhar para a semente de uma árvore isolada no vácuo e tentar entender as propriedades de uma floresta inteira. Não tem como. Para deixar isso ainda menos abstrato, vamos ver como isso se constrói. O próprio Durkheim adorava usar analogias da química e da biologia. Pensa só, quando elementos químicos se unem para formar um novo composto, esse novo composto tem propriedades completamente diferentes das partes que deram origem a ele. Na biologia, a mesma coisa. A vida é uma propriedade emergente das células, você não consegue enxergar a vida olhando apenas para as moléculas separadas. Então, tentar reduzir a sociedade a uma simples soma matemática dos seus indivíduos destrói as propriedades fundamentais que só existem quando tudo isso está sintetizado. E aí chegamos ao nosso quinto e último passo: representações coletivas. Como é que essa imensa força de síntese interage com a nossa mente no dia a dia? A resposta que ele dá estabelece um paralelo absolutamente brilhante. Funciona assim. Do mesmo jeito que a nossa mente racional cria representações individuais para entender conceitos sobre o mundo físico e natural, as representações coletivas são o modo exato como a mente conceitua e internaliza o ambiente social objetivo e real. Então, aquela famosa consciência coletiva abandona a ideia de ser uma coisa puramente espiritual e passa a ser o conhecimento racional, observável, das próprias forças normativas que mantêm as pessoas unidas. Se a gente parar para pensar, a jornada metodológica que fizemos hoje é incrível. Ela sai lá da instabilidade daqueles desejos aleatórios individuais e chega na firmeza científica de fatos sociais observáveis e determinísticos. É uma evolução teórica fantástica que culmina em uma provocação intelectual muito profunda. Diante de toda essa força imensa das representações coletivas que moldam o que nós juramos ser escolhas puramente racionais, até que ponto as nossas ações são realmente nossas? É um questionamento essencial que mostra o impacto duradouro e, principalmente, as restrições invisíveis que o positivismo sociológico conseguiu jogar luz. Fica aí a reflexão. Até a próxima análise.